O meu pai morreu. Ainda é difícil, assim, dizer isso em voz alta, mas é a realidade. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Flora Maria, para quem não me conhece, a.k.a. Mystery C, you already know, it's your girl. E eu sei que eu estive muito tempo ausente, vou começar esse vídeo já a me explicar do porquê que eu estive ausente. Para quem não sabe, o meu pai morreu. Ainda é difícil, assim, dizer isso em voz alta, mas é a realidade. Eu ainda estou a viver um processo de luto neste momento. E no vídeo de hoje eu vim nada mais nada menos do que contar o meu testemunho para vocês sobre a morte do meu pai. Vai ser um testemunho barra relato sobre como é que foi a morte dele, sobre o que aconteceu, que ele morreu, sobre o que Deus fez durante esse tempo todo, sobre o que ele tem feito agora na minha vida, neste período de luto, e é sobre isso que vai ser o meu vídeo de hoje. Bom, antes de começar o relato sobre a morte do meu pai, eu queria falar um pouco sobre ele, né? Sobre a pessoa que ele foi, sobre a pessoa que ele ainda é para mim. E, bom, para começar, desde que eu me conheço por gente, assim, desde que eu soube que, ok, eu sou um ser humano, eu existo, eu respiro, eu estou nesse mundo, tenho família. Desde que eu me conheço por gente, o meu pai é e sempre foi pastor. Eu cresci numa casa, num meio cristão. Meu pai sempre foi pastor, minha mãe sempre foi conhecida como a mulher do pastor e eu sempre fui conhecida como a filha do pastor. Ao crescer, né, isso meio que me incomodava um pouco, porque o meu pai não era só um pastor, o meu pai era assim, pelo menos na igreja metodista de Angola, que é a igreja que eu sempre frequentei, que foi a igreja onde eu nasci e cresci toda a minha vida. Ele sempre foi muito conhecido, desde que eu era, assim, bebê até. Ele sempre foi muito, muito conhecido na igreja metodista. E ao crescer, isso meio que me incomodava um pouco. E acho que aos meus 10 anos, o meu pai tornou-se deputado na Assembleia Nacional de Angola e isso mudou muito as nossas vidas para positivo, mas a mim um pouquinho para o negativo também, porque eu já não me sentia tão confortável de saber que eu não era só conhecida como a filha do pastor Castro Maria, mas também como a filha do deputado. E meio que sempre que eu estava em algum meio da igreja ou em algum meio que reconheciam quem o meu pai era e já me olhavam com aquela cara do "Oh, tu és a filha do Castro Maria" e tudo mais, e eu já via aquele olhar, eu me sentia desconfortável, porque parecia que as pessoas não olhavam para mim exatamente pelo que eu era, mas pela influência que o meu pai tinha, não só no meio cristão, mas também na Assembleia Nacional de Angola. Então, essa foi um pouco da experiência negativa que eu tive ao crescer. Mas meu pai, digamos que sempre foi um pai presente. Não éramos, assim, amigos, amicíssimos. Não, era mesmo só uma relação de pai e filha. Até certo ponto isso me incomodava um pouco, mas hoje eu tô de boa com isso. E pronto,
esse foi o meu pai. Pastor, meu pai, deputado. Eu crescendo sempre tive noção de que o meu pai era uma pessoa especial, de que o meu pai era muito conhecido nos meios em que eu frequentava, mas que lá na 9ª, 8ª classe, no colégio em que eu estudava, pela influência do meu pai, alguns professores olhavam o meu sobrenome, olhavam para mim, perguntavam: tu és filha do fulano? E eu falava: sim, eu sou filha do fulano. E aí o tratamento meio que eu sentia que já era diferente. Isso me incomodava, assim, muito. Porque eu não queria ser vista como a filha do Castro Maria. Eu queria ser vista como a Flora, entendeu? Mas eu sempre soube que ela era muito especial. Sempre soube. Mas eu não fazia ideia. Eu não tinha noção. Eu acho que a percepção que eu tinha não chegava nem perto da dimensão do homem especial que o meu pai era. E eu só fui descobrir isso depois da morte dele, depois de ter ido para Angola e ter visto, assim, o cemitério da Santana cheio, abarrotado de pessoas, desde o portão até o sítio em que estava o caixão. Assim, parecia um formigueiro de gente, desde igrejas. E olha que as igrejas que foram não eram só igrejas metodistas, porque durante um tempo o meu pai trabalhou como, acredito que era diretor nacional dos assuntos religiosos a nível de Angola. Só para vocês terem uma noção. Então ele meio que trabalhava, né? Durante um tempo ele trabalhou com todas as igrejas a nível nacional, católica, metodista, universal, todas as igrejas de Angola. Então, assim, eu vi o cemitério da Santana com gente que eu não conseguia contar. E quando eu estava a entrar, né, não sei qual é o nome daquele sítio que você tem que entrar no cemitério para ver o caixão aberto e tal, para ver a pessoa, não sei qual é o nome daquilo. Mas para quem conhece o cemitério da Santana, quando eu estava lá na porta à espera, né, para chamarem a família para eu entrar, eu olhei para trás, eu vi a quantidade de gente, eu falei: meu Deus. Era no dia do funeral. E assim eu falei: nossa, não é possível. Não é possível que todas essas pessoas vieram aqui para ver o meu pai ser enterrado. E a partir do velório e a partir daquele momento no funeral, eu falei: o meu pai era muito mais especial do que aquilo que eu pensava na minha cabeça. A forma que ele impactou a vida das pessoas, assim, vai além, bem além daquilo que eu tinha na minha cabeça, porque na minha cabeça era só: ele é pastor e tal. Ele serviu como deputado durante um tempo. Foi diretor nacional dos assuntos religiosos em Angola durante um tempo. Mas para mim, em casa, ele tinha tudo isso, todos esses títulos, mas ele era só meu... Só não. Era meu pai e eu via ele tipo... ele é especial. Ok, eu não tinha ideia. Não tinha ideia mesmo. E pronto, agora que ele morreu, eu tenho noção do legado que ele deixou, da pessoa especial que ele era. E agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre por que ele morreu. Meu pai ficou doente já há muito tempo mesmo. Ano passado eu fui para a banda, né, de férias. Eu fiquei lá 3 meses durante o verão.
E naquela altura o meu pai já estava doente. Isso já tem um ano. Já tem um ano desde que eu fui para Angola de férias e naquela altura meu pai já estava doente. A minha mãe veio para cá no final do ano. Final do ano? Acho que por aí novembro ou outubro. Creio que foi outubro ou novembro de 2022. E ela veio para cá, ficou um tempo aqui conosco. E naquela altura, em 2022, o meu pai já estava doente. Só que nós não sabíamos. Assim, acho que desde a minha adolescência, meu pai sempre teve diabetes. Acho que foi na minha adolescência que eu fiquei a saber que o meu pai era diabético, mas ele era um diabético controlado. Ele era um diabético que fazia medicação, comia de tudo e não tinha assim grandes coisas, né? Grandes impedimentos na saúde dele. Ele era um diabético, mas vivia normalmente. Mas em 2022, quando a minha mãe veio para cá, ele começou a adoecer. A princípio nós até pensamos que, como a minha mãe ficou aqui muito tempo, 3 meses, e a minha mãe nunca tinha ficado tanto tempo longe do meu pai, a princípio nós pensamos que ele está só com saudade da mulher dele, está com saudade do colo e tal, não tem ninguém para lhe cuidar, porque nós somos apenas 3 meninas e um rapaz, o meu primo que viveu, cresceu conosco e é como se fosse meu irmão mais velho. E na altura que a minha mãe veio para cá, praticamente não tinha mais ninguém direto da família lá com ele. Né? A minha irmã mais velha já é casada, vive na sua casa. Claro que ela ia visitar e tal, mas não é a mesma coisa. E eu e a minha irmã do meio, que é a Francis, que vocês já estão cansados de ver aqui no meu canal, estamos a viver aqui nos Estados Unidos. Então ele praticamente ele ficou sozinho, assim, entre muitas aspas mesmo. E naquela altura nós pensamos, ele está só com saudade, que é só um colinho da mulher dele e tudo mais, mas não. Voltando no tempo, nós depois percebemos que a doença dele afinal já estava com ele há muito tempo, desde novembro de 2022, acho que foi já quando começou, e se calhar um pouquinho antes disso. E aquilo foi progredindo muito silenciosamente. O meu pai era do tipo que não apresentava grandes sintomas, não apresentava nada alarmante que nos fizesse pensar, olha, papai tem que ir ao hospital fazer exame e tudo mais, não tinha. Mas naquela altura ele já tinha umas manchas na cabeça. Meu pai nunca gostou de usar cabelo, ele sempre foi careca. Então dava para ver umas manchinhas na cabeça dele. Ele começou a desenvolver e aquelas manchinhas começaram a se alastrar, que afinal também fazia parte da doença que ele estava a desenvolver já desde 2022. Eu creio que na época que a minha mãe veio para cá, e isso é algo assim muito importante que eu vou dizer agora, é algo que ainda mexe muito comigo, a maneira como o Espírito Santo me mostrou aquilo que havia de acontecer. Eu praticamente tive uma visão de que o meu pai ia morrer e eu ignorei. Ou também, talvez eu não sabia, não tinha conhecimento suficiente para lidar com aquela visão, porque a princípio parecia só um sonho, mas hoje eu chego à conclusão que foi uma visão de Deus, que Deus me deu sobre aquilo que ia acontecer. Creio que em 2022, na época que meu pai já tinha começado a ficar doente e a minha mãe estava aqui, eu fui tirar uma soneca de tarde, sabe aquele sono que bate à tarde, às vezes que você está meio cansadinho e vai dormir. Foi o que eu fiz. E eu adormeci mesmo aí no chão da sala, dormi. E eu tive um sonho horrível, que depois, quando eu acordei, eu tive um desespero
tão grande e um aperto no peito tão grande que até hoje eu não sei explicar. Eu sonhei que eu estava em Angola. Eu estava aqui, nos Estados Unidos. Mas eu sonhei que eu estava em Angola, na minha casa, que o meu pai tinha morrido, que eu estava no quintal da minha casa. Tinham muitas pessoas lá na minha casa, toda a minha família estava lá. Muita gente a chorar, muita gente assim a gritar e a chorar assim de desespero. E toda a minha família estava lá. E inclusive eu, a minha irmã também, que mora aqui, a Francis, também estava lá, estava todo mundo lá, todo mundo a chorar. E eu estava lá no quintal da minha casa a ver aquela cena. E eu lembro vividamente que no meu sonho, eu sabia que toda a minha família estava lá, mas eu vi no meu sonho vividamente a minha prima, Jussi. Por que eu não sei, mas foi a única cara que eu consegui ver nitidamente no meu sonho, que eu sabia que ela estava lá. E aconteceu que realmente ela estava lá e ajudou muito durante o óbito, durante o velório, durante o funeral. Ela se fez muito presente a ajudar. Mas ela foi a única pessoa que eu consegui ver vividamente. E aquilo tudo que eu vi no meu sonho aconteceu de facto. Por isso é que hoje eu chego à conclusão que foi uma visão que Deus me deu, mas que na altura eu não sabia. Que parecia apenas um sonho. Ou um pesadelo, né, no caso. Então, eu acordei daquele sonho que eu tive. Naquele sonho eu tinha certeza que o meu pai tinha morrido, porque nós estávamos no óbito do meu pai. E eu acordei daquele sonho desesperada, completamente assim, porque o sonho foi muito real, parecia mesmo que eu estava a viver aquilo. Foi como se, acredito que todo mundo já teve essa sensação de sonhar algo e parecer que é muito real. Foi o que eu senti naquele momento e eu acordei desesperada. Liguei imediatamente para minha irmã mais velha, que estava em Angola, e eu liguei para ela. Eu sabia que ela estava lá em casa, que o meu pai estava lá e tudo mais com ela, e eu estava tão desesperada que a primeira coisa que eu falei quando ela atendeu o telefone foi: onde é que está o papá? Cadê o papá? Quero falar com o papá. Leva o telefone no papá, por favor. Eu quero ver. Porque me deu um aperto no peito tão grande, de tipo, eu sonhei que o papá morreu. Claro que eu acordei, eu orei, repreendi e tudo mais, mas eu fiquei desesperada na mesma. Foi um aperto muito grande. E ao falar com a minha irmã, eu insistia: quero ver o papá, mostra só o papai e tudo mais. Eu não ia conseguir ficar tranquila sem antes ver o meu pai e ver como é que ele estava. E assim aconteceu. Eu pedi para ela me mostrar onde é que estava o meu pai. E ela foi até a sala, ele estava lá, estava a conversar com o meu cunhado e tudo mais. E ele estava bem, aparentemente tranquilo, não passava nada. 2 anos se passaram depois daquele sonho. E no dia 8 de março, a minha mãe liga para mim às 5 horas da manhã. Liga para minha irmã, no caso, porque eu não atendi o telefone. Eu estava a dormir. E ela diz que o meu pai morreu. Antes disso, é claro, ele começou a progressivamente adoecer. Ele foi para Namíbia fazer tratamento durante um tempo. Inclusive, teve que passar o aniversário dele na Namíbia porque estava em tratamento. Esse último aniversário dele que ele teve. Foi para a África do Sul já a dar as últimas, já assim acamado mesmo, já estava assim bem fraco, cheio de intubação, em coma, quase que já não respondia. E na África do Sul, em Pretória, no dia 8 de março, ele acabou por adoecer. Acabou por falecer. O que ele teve realmente, eu até hoje não consigo explicar, sinceramente. O meu tio mencionou qual foi o laudo, né, dos médicos,
para explicar o que é que ele tinha, mas era um nome tão complicado que eu já esqueci. Mas durante muito tempo nós fomos à procura de respostas sobre o que ele tinha. A princípio parecia que era uma medicação da diabetes, que ele estava a fazer errado, que estavam a lhe dar efeitos colaterais. Depois disseram que era problema no fígado, problema não sei onde, problema que não sei onde. E nós, eu e a minha irmã aqui, à espera de tentar entender o que ele tem, o que ele tem, o que ele tem, o que ele tem. Até hoje eu não sei explicar o que meu pai tinha. Só sei que ele começou a adoecer progressivamente e acabou por falecer. E foi por isso que ele morreu. Ele começou, antes dele morrer e ser internado, ele começou a emagrecer muito. Quando eu fui para Angola, de férias no ano passado, o meu pai foi me buscar no aeroporto e logo que eu bati os olhos nele, eu notei que ele estava muito magro. Meu pai nunca foi gordo, mas ele sempre foi muito saudável. E aquele estado que eu vi naquele dia, no ano passado, no aeroporto, eu falei: papá tá assim meio desfigurado, não sei o que se passa. Mas eu não liguei, já tinha se passado mais do que um ano desde que eu tinha visto o meu pai. Então eu achei que era da idade, que ele estava a ficar mais velho e podia ser que era isso. Então não liguei muito, afinal ele já estava doente e já estava a caminhar devagarinho para a morte. Quando eu voltei de Angola, eu deixei o meu pai no hospital. Na verdade, no dia que eu viajei, em setembro, antes de ir para o aeroporto, eu e a minha mãe fomos para o hospital, ver o meu pai. Eu fui lhe despedir. Infelizmente ele não conseguiu me levar no aeroporto porque ele estava internado. E foi a última vez que eu vi o meu pai, vestido com uma bata de hospital, internado. Ele ainda estava a levantar, ainda falava, sempre muito brincalhão. Eu ainda lembro que ele tinha dito: isso é só uma fase, vai passar. Sempre muito positivo, muito positivo. Até quando ele estava acamado, a minha irmã já comentava sobre as conversas que eles tinham e ele sempre estava muito positivo. Mas quando eu voltei de Angola no ano passado, ele estava a começar a ficar amarelo. Meu pai sempre teve o tom de pele muito claro e a minha mãe dizia que, assim, sem camisola, no quarto ela via que até as costas dele estavam muito amarelas, o peito e tal. Visivelmente eu conseguia ver, mas não muito. Não conseguia perceber tanto quanto as outras pessoas falavam, mas ele começou gradativamente a ficar mais amarelo, mais magro e foi por isso que ele morreu. Enquanto eu estive aqui, eu cheguei, pedi várias vezes aos meus grupos da igreja, aos meus irmãos da igreja, para orarem pelo meu pai, pela saúde dele. Toda a minha família orou muito, jejuamos muito, pedimos muito a Deus. Eu, até ao último minuto, eu estava muito confiante de que realmente meu pai ia sair dessa. Eu tinha muita fé, assim. Eu não sei realmente de onde é que eu fui buscar aquela fé, mas eu tive. Até o último minuto, eu realmente acreditava que o meu pai ia sair dessa, que ele ia ficar curado, que ele ia me levar até o altar, que ele ia conhecer os meus filhos. Mas, infelizmente, não foi possível. No dia em que a minha mãe ligou para mim e para minha irmã, ela queria que... Estava a insistir que nós ficássemos juntas para ela dar a notícia. E ela foi a primeira pessoa que falou conosco. Ela queria que nós recebêssemos a notícia por ela e não através das redes sociais ou através dos nossos tios ou através das outras pessoas.
Então, ela é que nos deu a notícia. Ela nos acordou muito cedo. Então, logo amanheceu, o sol estava meio que a raiar, 5 horas da manhã. E ela ligou, pediu para que estivéssemos juntas. Antes dela até dar a notícia, ela disse: abracem-se, não sei o que, se abracem. Nos abraçamos, aí ela falou: o papá faleceu. Ela até tentou falar inglês de um jeito meio engraçado, né? Mas ela deu a notícia. E assim, a princípio, quando ela falou que meu pai tinha morrido, eu fiquei assim, tipo, como assim? Não. Ainda ontem eu tava a orar, acreditar que ele ia ficar curado. Como assim ele morreu? Não, não é possível. Aí depois eu comecei a receber um monte de mensagens. Bateu 7 horas da manhã aqui. Já eram por aí 12 horas em Angola, se não estou em erro. E já tinha um monte de gente na minha casa, queria entrar, fazer o óbito e tal. Entrei pro Facebook, comecei a ver um monte de publicações dos meus tios. Entrei pro WhatsApp, estado atrás de estado, atrás de estado, a publicarem a morte do meu pai. Um monte de pessoas a me contactarem, a mandarem mensagem, a ligarem para mim, ligação. Meu telefone não parava, aquilo foi tão... como é que fala overwhelming? Foi muito pesado isso, foi muito pesado para mim, porque era mensagem, chamada, o tempo todo. Meu telefone não parava de vibrar ou de tocar, porque tinha sempre alguém, né, a querer me contactar. E naquela manhã, né, assim que amanheceu, eu falei: isso não está a acontecer, isso não é verdade, eu ainda tenho fé. Sim, todo mundo já está a dizer que o meu pai morreu. Sim, a minha mãe disse que o meu pai morreu, ok, mas eu ainda tenho fé. Deus é um Deus de cura, o mesmo Deus que é Deus de cura, é Deus de ressurreição. Se Jesus, eu pensei na minha cabeça, se Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus pode ressuscitar o meu pai. Naquele momento, eu tomei a decisão de fazer um jejum, de não comer, só beber água por 4 dias e orar para o meu pai ressuscitar. É aquele período que falam, né? Período de negação, que eu estava mesmo a viver um período de negação bem grande. Eu falei: não, ok, tá a dizer que meu pai morreu, mas eu acreditei, eu orei, eu jejuei. Eu acreditei, então, ok, ainda tem tempo para Deus fazer um milagre. Deus não fez um milagre até aqui, mas eu ainda acredito que Deus pode fazer um milagre. Para ver o nível que eu estava. Disse: não, Deus ainda pode ressuscitar. Eu creio. Se Jesus ressuscitou, e se Jesus ressuscitou Lázaro, chamou Lázaro, sai daí, ele pode fazer o mesmo com meu pai. Por que não? Ele é o mesmo Deus de ontem que ressuscitou, é o mesmo Deus de hoje que pode também ressuscitar meu pai. Então, eu comecei a fazer um propósito de jejum e oração, em que eu não ia comer, eu só ia beber água durante 4 dias. Eu ia orar pelo meu pai. E nos primeiros 2 dias, eu orava e eu estendia a minha mão sobre a foto dele que eu tinha no meu telefone. No mesmo dia, a minha mãe mandou uma foto dele morto na cama do hospital, amarrado com um monte de panos, e a cara dele assim de morto, e ele todo amarelado. E eu comecei a orar sobre aquela foto. Eu decidi fazer esse propósito de oração e jejum durante 4 dias, sem comer, somente a beber água e a orar sobre a foto do meu pai, aquela foto que a minha mãe tinha mandado para mim, dele morto no hospital, já forrado com um monte de panos. Só aparecia a cara dele na foto.
E assim, durante aqueles 4 dias, eu falei para mim mesma: eu vou orar, vou jejuar, vou orar, né, sobre a foto do meu pai, não vou comer nada e eu creio que realmente Deus vai fazer um milagre. Isso é o que eu estava a pensar. E além disso, eu também falei para mim mesma: eu não vou chorar durante esses 4 dias, não vou publicar nada, não vou derramar uma lágrima, porque meio que isso vai confirmar o que aconteceu e eu ainda não acredito que isso aconteceu, eu ainda acredito que um milagre pode ser feito, que Deus ainda pode operar, e eu vou orar e vou fazer esse propósito para que Deus traga o meu pai de volta para a vida. E foi o que eu fiz. Primeiro dia, eu não comi nada, fui orando sobre a foto do meu pai várias vezes ao dia, fazia de tudo para não chorar. E eu falei: eu não vou responder mensagem de ninguém, não vou atender telefonema de ninguém, porque obviamente as pessoas vão me dar pésames, vão me mandar mensagens de sentimentos. E se eu atender as chamadas ou se eu responder às mensagens, eu vou estar a confirmar aquilo que aconteceu. E para mim ainda não aconteceu, então eu não vou fazer isso. Não vou responder ninguém, não vou chorar, não vou comer, só vou orar e vou acreditar e Deus vai operar. Até rimou. Comecei a fazer isso e a parte mais difícil não foi deixar de comer, não foi orar sobre a foto do meu pai. A parte mais difícil foi não responder às mensagens e não atender às chamadas, porque eram simplesmente muitas mensagens e muitas chamadas. Para eu conseguir dormir, eu tive que desligar várias vezes do dia as minhas notificações, porque o telefone simplesmente não parava. E como eu queria evitar responder às pessoas e responder às chamadas das pessoas, eu desligava as notificações do meu telefone. Mas mesmo assim não resultou. Fiquei com dó das pessoas que queriam me ligar, que queriam me contactar para me consolar. Fiquei com dó, eu fiquei com mais dó das pessoas e das mensagens das pessoas do que aquilo que eu estava a sentir e aquilo que eu estava a viver no momento. Então, eu fui respondendo algumas pessoas aqui e ali, fui atendendo alguns telefonemas aqui e ali, mas eu agia como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse a fazer nada, como se eu não tivesse a fazer jejum, como se eu não tivesse a orar. Eu agia tipo: ai, lamento muito, teu pai morreu, não sei o quê. E eu ficava tipo: ok, obrigado, não sei o quê. As minhas amigas do ensino médio ligaram para mim para me falar, né, como é que eu tava e tudo mais. Eu normalmente falei: eu já sei, tô bem e tal, tô tranquila agora. E no primeiro dia, mais tarde, né, no dia que a minha mãe deu a notícia, mais tarde a minha mãe, acho que ela falou conosco, ligou para mim e ela disse que o meu tio, né, irmão mais velho dela, tinha dito que era melhor que eu e a minha irmã não fôssemos para Angola, porque a passagem é muito cara, iam ser muitas despesas e tudo mais, é realmente muito caro. E nós não tínhamos dinheiro para arcar com essas despesas. Lá estava eu a fazer o meu jejum. No segundo dia do meu jejum, eu já sabia um dia antes que nós não iríamos para Angola, porque a minha mãe tinha ligado a falar aquelas coisas para mim. E eu e a minha irmã falamos: ok, tá bem, nós não vamos ficar aqui e tal. No segundo dia do meu jejum, eu acordei desesperada a pensar na minha avó, na mãe do meu pai, que é minha xará, né? Eu sou Flora Josefina, daí que vem o meu JC. E esse Josefina é porque a minha avó é Josefa, então eu sou xará dela. Então eu acordei com um desespero no meu coração, a pensar na minha avó e no quanto eu queria lhe abraçar
E eu mandei uma mensagem para minha mãe imediatamente. Eu falei: mamãe, eu não vou aguentar ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para casa. Eu quero ficar com a minha família. Eu quero ficar com a minha avó. Eu recebi essa notícia do falecimento do meu pai no meio do semestre. Foi exatamente no meio, porque o semestre começa em janeiro. O semestre, né, começou em janeiro e terminaria em maio. E meu pai faleceu em março. E eu estava em aulas. E até hoje eu revivo aquele semestre e vejo como Deus trabalhou na minha vida e em todos os detalhes, em absolutamente tudo. No segundo dia, quando eu falei aquilo para minha mãe, que eu queria ir para Angola, que eu mudei de ideia, que eu não queria ficar aqui, eu estava em aulas e a minha irmã também estava em aulas, nós tínhamos o trabalho e tudo mais. E a minha mãe simplesmente concordou, disse: tá bem, é um direito teu, tu tens esse direito, prepara-te, vamos começar a ver as coisas para vocês virem para cá. Eu não sabia como é que a minha irmã ia se sentir a respeito, se ela ia querer ir também ou não, porque existiam muitas coisas em jogo. A minha escola, que eu estava em aulas, o meu trabalho, a escola dela, que ela também estava em aulas, e o trabalho dela, fora as contas que nós tínhamos que pagar aqui, fora as despesas da viagem, e eu e ela não tínhamos nem um tostão para arcar com nenhuma dessas despesas. É importante que eu deixe isso bem claro. E assim, no dia 8 de março foi quando nós recebemos a notícia. E no dia 12, terça-feira, nós viajamos, estávamos de malas prontas para ir para Angola. Como? Até hoje eu olho para trás e eu falo: só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus, porque em menos de uma semana nós organizamos tudo, compramos bilhetes, fizemos malas e viajamos. Em menos de uma semana. No sábado, quando eu falei para minha mãe que eu queria viajar, né, queria ir para ficar no óbito, ver o funeral e tudo mais, foi quando nós começamos a preparar as coisas. E eu sinceramente não sabia nem como é que Deus haveria de trabalhar para fazer aquilo acontecer, mas foi realmente um mover de Deus nas nossas vidas. Eu, na sexta-feira, quando deram a notícia, tinha uma noite de jogos dos jovens da minha igreja e eu e a minha irmã queríamos ir e não deixamos de ir, apesar da notícia que nos encontrou naquele dia. E no sábado, dia seguinte, tinha um casamento dos meus amigos e irmãos da igreja, que eu também não deixei de ir. E em todo momento eu agi como se absolutamente nada estivesse a acontecer na minha vida. Era praticamente o mundo a desabar em cima da minha cabeça e eu a agir como se nada tivesse acontecido. Na sexta-feira, quando recebemos a notícia, fomos à noite de jogos. Inclusive, eu criei conteúdo para a página dos jovens da minha igreja. Nós jogamos, nos divertimos genuinamente. Eu me diverti muito naquela noite, de verdade. E nós não falamos com ninguém, não contamos a ninguém, porque eu tinha conversado com a minha irmã que era melhor não darmos essa notícia às pessoas, porque nós estamos num círculo de pessoas que muitos se conhecem e muitas dessas pessoas estariam no casamento da minha amiga, que seria no sábado, e eu não queria que isso fosse um tema durante o casamento dela. Eu não queria estar lá e todo mundo ter que olhar para mim, volta e meia. Sinto muito, lamento imenso. Eu queria estar lá, presente para o casamento dela, de forma genuína. Então, em honra, né, ao casamento dela, eu não comentei nada com ninguém, pelo menos no primeiro dia. E no segundo dia eu avisei a
dois, três amigos meus, e pedi o máximo de sigilo, né? Que era para não alarmar as pessoas, e que depois do casamento dos meus irmãos da igreja eu havia de comunicar às pessoas sobre o que tinha acontecido. E assim foi. Sexta-feira fomos para a noite de jogos, voltamos para casa, vivemos, eu nesse tempo todo a fazer o meu jejum, a fazer as minhas orações. No sábado também fui para o casamento da minha amiga, agi como se nada tivesse acontecido, sempre a fazer o meu jejum, não comi nada, sempre a fazer as minhas orações. E eu havia comunicado depois aos meus líderes também, dos jovens, sobre o que tinha acontecido e que eu precisava de ajuda financeira para comprar o bilhete para poder viajar. E a minha irmã fez o mesmo na igreja dela, porque nós agora frequentamos igrejas diferentes. E assim começou um mover de Deus para a angariação de fundos para que nós duas pudéssemos viajar para Angola. Sábado, depois do casamento, eu voltei para casa e depois eu fui trabalhar. Domingo, fui para a igreja, né? E durante o culto, o pastor anunciou para toda a igreja sobre o que tinha acontecido comigo e pediu uma angariação de fundos também. E foi realmente um mover da minha igreja, dos meus irmãos, da igreja da minha irmã, dos irmãos da igreja dela, das pessoas todas que nos conheciam, que juntaram um pouquinho daqui, um pouquinho dali, que no final conseguimos comprar os bilhetes. Além disso, no domingo, os meus primos, né, por consideração, vieram para cá, vieram ter conosco e eles ofereceram-se para pagar um dos bilhetes para nós. E foi algo assim que eu falei, uau, não acredito que isso está a acontecer. Eu realmente sou muito grata. E os meus primos pagaram um dos bilhetes para nós e com a angariação de fundos de ambas as igrejas, a minha e a dela, nós conseguimos comprar o outro bilhete. Ainda sobrou muito dinheiro extra que nós cobrimos as despesas da viagem, porque enquanto nós estávamos lá, nós tínhamos que continuar a pagar as nossas contas aqui. Nós ficamos lá, creio que quase um mês, foram 3 semanas, e tinham contas aqui que nós precisávamos pagar e sem trabalhar não nos pagam, então nós não tínhamos de onde tirar esse dinheiro. Então, depois quando voltamos, surgiu uma situação que nós também precisamos usar o dinheiro que estava a sobrar para resolver aquela situação. Então, assim, todo o dinheiro realmente veio e nos ajudou muito. Foi assim que eu e a minha irmã conseguimos viajar para Angola, com um mover de Deus, com um mover assim sobrenatural que até hoje eu fico surpresa. E para mencionar novamente que no sábado eu falei para minha mãe, quero ir para Angola. Na terça-feira eu estava de malas prontas a ir para o aeroporto e eu fui para Angola. E isso também graças à minha viagem que eu fiz no ano passado, que serviu também para eu renovar o meu visto, que também aquela viagem também foi outro mover de Deus, que se eu não tivesse esse visto, eu não teria como largar tudo aqui, viajar para Angola e conseguir voltar, porque eu não ia conseguir entrar de novo nos Estados Unidos por causa da situação do visto. Então, assim, tudo foi meticulosamente planejado e preparado já por Deus. No meio do ano, assim, eu falei para os meus professores, dei a notícia, mandei e-mail para eles, falei com o meu boss, a minha irmã fez a mesma coisa e conseguimos ir. Enquanto eu estava em Angola, eu fazia as minhas tarefas, fazia os meus trabalhos e tudo online. Não assistia às minhas aulas porque não tinha como, mas eu fazia tudo e os meus professores entenderam, foram muito compreensivos comigo e eu consegui passar todas as minhas disciplinas
Como? Eu não sei. E eu tive A em todas elas. Como? Eu também não sei. Eu, sinceramente, no meio do semestre, depois de ter voltado de Angola, eu tive muitos gatilhos e muitos momentos em que eu só queria desistir porque era muita pressão, eu tinha que estudar, eu tive que voltar a minha vida ao normal, praticamente como se nada tivesse a acontecer. E foi puxado, foi muito puxado, mas eu consegui, para a glória de Deus. A minha experiência em Angola foi difícil, muito difícil, porque eu estava lá para viver o luto, viver o óbito, presenciar o funeral do meu pai, e o momento todo eu tinha que fazer isso e eu só queria viver aquilo e eu não conseguia viver plenamente aquilo porque ao mesmo tempo eu tinha que estudar, eu tinha que fazer prova, eu tinha que fazer tarefas. O momento todo eu tinha que sempre arranjar um momento para estar no computador a fazer tarefa e era muita pressão para mim e para o meu cérebro. Fora que a diferença de horário, né, complicou um pouco no tempo que eu tinha que submeter as minhas tarefas e era muita coisa. Eu esqueci de mencionar aqui que no terceiro dia do meu jejum, enquanto eu estava a orar, né, a fazer a mesma oração que eu fazia sempre, o Senhor começou a chamar por mim. Eu ouvia nitidamente o Senhor chamar o meu nome, Flora, Flora. E eu sabia para que o Senhor estava a me chamar. E eu não queria. Toda vez que eu ouvia o meu nome, eu falava, não, Senhor, não me chama. Eu vou continuar a fazer o meu jejum, eu vou continuar a orar. E eu creio, tu és Deus, tu consegues, tu tens essa força, tu abriste o mar vermelho, tu libertaste o povo de Israel das mãos do faraó, tu fizeste muitos milagres na Bíblia e eu creio nisso, então eu creio que o mesmo Deus que fez isso é o mesmo Deus que tem a capacidade de trazer o meu pai de volta para a vida. E o Senhor me chama Flora, e eu ali na minha cama, encolhida, a orar, a dizer, Senhor, não. Nos primeiros dias, sexta, sábado, eu estava fazendo de tudo para não chorar. Claro que tinha aqueles momentos que dava assim aquela vontade, mas sempre que a vontade vinha, eu fazia, não, eu não vou chorar, ainda é possível haver um milagre, ainda pode acontecer e tudo mais. E eu me impedia, eu me esforçava a não chorar. E aí no terceiro dia do meu jejum, o Senhor a me chamar para me falar, filha, aceita, não tem como, ele foi, ele não vai voltar. E eu assim, a tapar os meus ouvidos, a fazer, Deus, não me chama, eu não quero ouvir, eu sei que o Senhor está me chamando para isso, mas eu me nego a querer ouvir isso que o Senhor quer me falar. Não, Senhor, eu assim até uma mini discussão com Deus, do tipo, Deus não me chama, eu sei para que o Senhor está me chamando, eu não quero ouvir, o Senhor ainda pode fazer, eu acredito, eu creio. E quando eu respirei, e o Senhor falou assim, num tom mais alto, Flora, falei, ok. Aí eu desabei, choro, chorei um monte, falei, Deus, não é possível. Eu a me debater já com Deus, não é possível, como assim? Como é que o Senhor está me chamando para me falar isso? Eu acreditei, e mesmo até agora que já me falaram que ele morreu, eu continuo a acreditar que o Senhor é capaz, e que o Senhor vai fazer. Como é que o Senhor me chama para me falar que acabou, que eu tenho que aceitar, que tenho que desistir? Eu falei, filha, vai comer, come, respira, descansa. Aconteceu, tá tudo bem. Naquele momento eu falei, ok, eu vou começar a aceitar, mas mesmo assim eu não vou chorar. Não vou chorar, vou continuar assim. E durante muito tempo eu ficava, tá bom, então se aconteceu, meu pai foi pastor, meu pai acreditava em Cristo, eu creio plenamente que ele
foi salvo. Certeza eu não tenho, mas eu creio, tenho fé que ele foi salvo. Então, se ele foi salvo, ele foi morar com Jesus, então tá tudo bem. Então não tem por que eu chorar, né? Se é isso, ele morreu, foi ficar com Jesus, está a descansar, então tá tudo bem. Então não tem por que eu chorar. Era isso que eu estava a dizer para mim mesma. Era isso que o meu espírito falava, não, ele foi morar com Jesus, então ele tá bem. Então, durante todo o período que eu tive em Angola, durante muito tempo, não consegui chorar. O meu chorar era do tipo, eu olho para alguém que está a chorar e eu choro porque vejo a dor daquela pessoa e vejo que aquela pessoa está a chorar e choro porque aquela pessoa está a chorar e não porque eu estou a chorar porque quero chorar. As minhas lágrimas eram por sentir a dor das outras pessoas e não era um choro de tipo pranto e choro profundo, caía uma lágrima que eu limpava e era isso. Durante o período que eu tive em Angola foram acho que apenas 2 vezes que eu realmente chorei de chorar e mesmo assim ainda foi muito difícil. Havia uma batalha muito grande entre o meu espiritual e o meu emocional. O meu espiritual dizia, tá tudo bem, teu pai morreu, ele acreditava em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele foi para a glória, ele está com Jesus, está bem, então acredita na ressurreição. A palavra diz que aquele que morrer em Cristo não morre, mas certamente viverá, então tá tudo bem. E aí o meu emocional ficava, mas não entendo, tô confusa, que é isso? Mas eu tenho essa dor aqui que eu não estou a conseguir canalizar. Como é que eu faço? Era o meu espírito de um lado a me dizer isso e a minha alma, o meu emocional do outro lado a batalhar com o meu espírito e tudo. Sabe aquela passagem que fala que o meu espírito e a minha alma, o corpo, algo assim, militam entre os dois. Era quase isso que eu estava a sentir no momento. Isso tudo dentro de mim, naquela confusão toda de emoções. A alma fala uma coisa, o espírito fala uma coisa. Então, durante muito tempo, mesmo até depois de eu ter voltado de Angola, durante muito tempo, eu ainda sentia vontade de chorar. E eu ficava tipo, mas estás com vontade de chorar por quê? Teu pai foi com Jesus, ele está com Jesus, está tudo bem. Essa vontade de chorar, não entendo. Se você acredita num Deus que morreu e ressuscitou, então não tem por que chorar. E exatamente porque eu estava com esse conflito todo dentro de mim, repetidamente, durante o período que eu tive em Angola, durante os cultos de consolação da igreja, durante todo o tempo, eu ouvia a mesma passagem repetidamente. Jesus chorou. E aquela passagem vinha o tempo todo, todos os pastores. Deus arranjava sempre alguma forma de comunicar aquela passagem para mim. Se não era por um pastor, era por uma outra pessoa, era por uma meditação que eu fazia e aparecia sempre, Jesus chorou, Jesus chorou. E eu recebia, eu falava, eu estou toda hora a me encontrar com essa passagem, eu não entendo porquê. Hoje eu entendo. Naquele momento eu ainda estava em conflito. Depois de eu ter voltado de Angola, eu ainda entrei em conflito comigo várias vezes. Até que um belo dia o Espírito Santo falou para mim, filha, você não está a entender os teus sentimentos, porque você está a juntar a tua sabedoria espiritual com o teu sentimento emocional. A tua vontade de chorar está no teu emocional, está na tua alma. E mesmo que você conheça a palavra, mesmo que você tenha esse conhecimento, e mesmo que o teu espírito genuinamente acredite que em Cristo há vida eterna, mesmo quem morrer em Cristo não morreu, certamente vive, você tem essa fé. Apesar disso estar no teu espírito, a tua alma ainda sente, a tua alma ainda
tem essa dor. Então, nesse momento, eu queria encorajar você que estiver a ver esse vídeo. Se por acaso você está a passar por um momento de luto ou por um momento de tristeza na tua vida, se você é cristão e você não consegue entender a batalha dentro de ti, daquilo que você entende como ensinamento bíblico, como palavra de fé e daquilo que o teu emocional sente, não negligencia os teus sentimentos. Era exatamente isso que eu estava fazendo naquele momento, a tentar me dizer, não chora, você não precisa chorar, porque Jesus já pagou o preço na cruz, porque já está consumado e o teu pai foi para a glória e ele está com Jesus. Emocional é emocional, espiritual é espiritual. Do mesmo jeito que quando o nosso físico está doente, nós precisamos tratar o nosso emocional quando quando o nosso emocional não está bem, né? Não está alinhado, é preciso tratar também. Daí que existe psicólogo, terapeuta, psiquiatra, porque tratam da nossa alma. Não negligencie os teus sentimentos. Não negligencie os teus sentimentos. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós sentimos dor física, nós sentimos dor emocional e nós temos um espírito que às vezes também tem um pouquinho de sentimento. Então nós precisamos separar. Quando é dor física, é dor física. Quando estamos a sentir no espírito, estamos a sentir no espírito. Quando estamos a sentir na alma, estamos a sentir na alma. Então isso foi meio que uma virada de chave. No momento em que o Espírito Santo falou comigo, filha, separa. Você quer juntar tudo e fazer tudo fazer sentido? Não vai fazer sentido. Tua alma é a tua alma. Isso que você está sentindo está na tua alma e o teu espírito entende de outra forma, o que está tudo bem. Mas se você precisar chorar, chora. Jesus chorou. É um dos versículos mais pequenos da Bíblia, mas que diz muita coisa. Se até Jesus, que é Jesus, no momento que ele chorou, ele sabia que ele havia de ressuscitar Lázaro. Ele sabia o que ele ia fazer naquele momento. Eu aconselho você, se não leu ainda, vai ler aquela história. Entende por que Jesus chorou. Lázaro tinha morrido e ele ia, ressuscitar Lázaro naquele momento. Mas mesmo antes de ressuscitar Lázaro, ele chorou. E ele sabia do que ele ia fazer. E olha que durante o meu jejum, eu fui meditar muito nessa passagem de Jesus a ressuscitar Lázaro, porque era o que eu queria que Jesus fizesse com meu pai. E eu não estava entendendo nada. Lia mesmo, Jesus chorou. E várias vezes a passagem Jesus chorou me encontrava em vários momentos. E eu simplesmente não entendia, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo a passagem de Jesus chorou. Ainda estou a passar por um momento de luto em que às vezes bate tristeza, bate vontade de chorar e eu já não negligencio mais os meus sentimentos. Todo momento que eu sinto vontade de chorar, se eu quiser genuinamente chorar, eu choro e não me esforço a fazer isso. Vivo a minha vida normalmente, no meu dia a dia. Aproveito os meus dias de felicidade, os meus momentos de felicidade, mas sempre que eu penso no meu pai, sempre que eu penso na pessoa que ele foi, sempre que eu penso que ele infelizmente já não está cá, eu não negligencio os meus sentimentos no momento que eu tiver que chorar. Dou graças a Deus por
pela salvação, pelo sacrifício de Jesus. Agradeço muito, mas muito, porque isso me dá uma paz muito grande, saber que Jesus morreu, pagou o preço. Isso me conforta muito, saber que no final ainda terá vida eterna em Cristo, a vida eterna. Eu creio plenamente nessa palavra, eu acredito genuinamente nisso, porque a mesma Flora que um dia acreditou muito na cura, no Deus que cura, é a mesma Flora que hoje acredita na salvação. Às vezes nós queremos simplesmente nos focar em uma parte e não olhar para o outro lado da história. Seria muito fácil para mim, eu queria muito chegar aqui e fazer um testemunho de como Deus salvou o meu pai, né? Queria muito chegar aqui e falar, olha, meu pai foi curado, viveu com uma doença durante muito tempo, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Porém, o mesmo Deus que cura é o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que nos deu a vida eterna através de Jesus Cristo. Então, essa é a minha mensagem hoje para vocês. Às vezes nós nos focamos muito naquilo que nós queremos e não naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu sei que pode parecer muito, sei lá, eu falar isso aqui, né, perante aos factos, perante a morte do meu pai, como que Deus ia querer isso, como que Deus ia permitir que isso acontecesse, uma coisa tão terrível, uma coisa tão triste, que deixa qualquer um, né, cabisbaixo, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como é que a morte do meu pai pode cooperar para o meu bem? Bem, a morte de Jesus, a princípio, também não parecia ser para o bem. A morte ainda é um mistério e eu tenho fé realmente que, mesmo em meio a essas circunstâncias difíceis que eu estou a viver, Deus ainda tem muito para fazer, muito pela minha vida. Se para ressuscitar Jesus teve que morrer, bom, eu creio que mesmo apesar do meu pai ter morrido, ainda há algum mistério aí que só Deus sabe. Eu ainda não desvendei isso também. Mas eu tenho mergulhado cada vez mais no meu relacionamento com Deus. Por algum motivo, a morte do meu pai serviu para me colocar mais perto dele, não mais distante. Era muito fácil eu agir como, Deus, foste muito injusto, eu sempre estive aqui, sou tua filha, orei muito, jejuei muito. Eu me culpei durante os primeiros dias a pensar do tipo, eu tinha que ter orado mais, eu tinha que ter jejuado mais, mas hoje eu entendo que não é nada disso e seria muito fácil eu culpar Deus pelo que aconteceu, mas eu não consigo, eu ainda sinto que no final Deus tem um propósito e neste momento que eu estou a viver é que o meu espírito diz, bendito sejas tu, ó Deus, que deste e tiraste. E ainda assim, às vezes, a minha alma grita, berra, chora, clama, e não tem nenhum erro nisso. O meu pai foi pastor, foi deputado, foi um líder, foi meu pai, foi amigo, foi irmão. Ele tinha deixou muitos irmãos.
teve uma posição muito importante na sociedade angolana e no meio cristão angolano também. E muito importante também, não só na minha vida, mas também na família na minha família, né? Hoje eu tenho as memórias e lembro dele com alegria, lembro dele com lágrimas nos olhos a pensar como é que eu vou continuar esse legado tão grande que ele deixou. E este foi o meu pai, né, que em vida chamou-se Francisco de Castro Maria, nascido aos 23 de novembro de 1967. Este é o meu testemunho sobre a morte do meu pai, sobre tudo que Deus fez na minha vida, antes e depois, né, durante todo este período, desde a doença até a morte, até a este preciso momento. Deus ainda tem agido muito na minha vida e eu sou e serei sempre grata por isso. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que esse vídeo tenha impactado as vossas vidas de alguma maneira. Muito obrigada por teres assistido até ao final e eu vejo-vos no próximo vídeo.